Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar o teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que o mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a Esperança que me faz continuar. Para que o mundo creia e de pregai a Cristo, só nele há perdão, só nele há poder. Para que o mundo creia em Deus, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que o mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que o mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Missão dada, missão cumprida, né? Ó, já aprenderam a música aí. Quem é hoje a sala das crianças? Nicole, Sofia.
Vamos orar aqui pelas crianças. Oremos. Altíssimo Deus, abençoa a vida dessas crianças, ó Pai, as professoras que estarão ali cuidando, que desde já se esteja abençoando o culto delas, ó Pai, que também seja uma grande bênção, como o Senhor tem feito aqui embaixo, Pai, no nome de Jesus, amém. O Murilinho ia orar, né, Murilo? Quer orar? Sim. Veio voado igual o Sonic. Papai do céu. Papai do céu, abençoa Todas as criancinhas. todas as criancinhas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pronto. Lucas capítulo 24, o texto de hoje. Porque até que ele venha temos que pregar a Cristo. E o tema de hoje é Você é Testemunha. Texto que nós lemos no início do culto desta noite. Tem alguém visitando a primeira vez hoje? Só a Valéria, né? É Valéria, né? Deus te abençoe, Valéria. Seja bem-vindo, viu? Mais alguém nos visitando a primeira vez? Muita gente foi lá, e que também queria reservar esse primeiro momento. Tem muita criança aqui da igreja, muitas crianças doentes. Essa semana, quinta-feira, fui visitar o meu sobrinho. Ele estava com suspeita de hepatite, mas graças a Deus ontem foi descartado. Mas também o Pedrinho, né? Tem muita criança aqui da igreja que está doente. Tem mais algum que você lembre aí que a gente precisa orar? Das crianças aqui da igreja? Não, senão a gente já vai orar, colocar o nomezinho delas aqui. Lembre de orar por elas, tá? A Clarinha também, parece estar doente. Tem essas chuvas, né? Torrenciais trazem muitas doenças. Vamos orar então por essas criancinhas. Altíssimo Deus, quero te pedir, Deus, que venha abençoar, Pai. Ontem fui ali naquele hospital e vi o quanto de crianças, ó Pai, estão doentes no nosso estado. E que o Senhor venha guardar, venha cuidar, ó Pai, dessas crianças. Somente o Senhor é capaz de trazer a cura completa, Pai. Por isso eu te peço que nos livre, ó Pai, de mais mortes, nos livre, ó Pai, de tantos males que tem atingido e tem afligido o nosso país, principalmente na área da saúde. Já passamos por 2 anos de pandemia e agora mais doenças têm chegado até nós. Que o Senhor venha nos livrar desse mal, ó Pai, e venha livrar todas essas crianças, ó Pai, que são as mais vulneráveis de hoje, no livro de Lucas, capítulo 24, verso 44. Queria ler novamente. Lucas 24, 44. Palavras do próprio Jesus, falando aos discípulos. Diz assim o texto, Lucas 24, 44. E disse-lhes: Foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo ao meu respeito. Está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no 3º dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados, e todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. E que em seu, verso 48 e 49, eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Aqui até o 49. Esse texto ele vai falar de o quanto nós temos que ser testemunhas. Nós temos uma missão. O projeto, né, da Junta de Missões não é uma missão somente um período do ano. Existem 3 campanhas missionárias da convenção, que é a campanha de missões no mês de março, a campanha estadual, que geralmente acontece nos meses de junho e julho, e no final do ano, em setembro, a campanha de missões nacionais, certo? Mas durante todo o ano se faz essa campanha para arrecadar esses mantimentos e materiais, na verdade, para sustentar os missionários que estão no campo. Mas como eu falei no domingo passado, nós todos somos testemunhas de Cristo.
não precisa ter um nome missionário, não precisa fazer o seminário para pastorear, para fazer alguma coisa no ministério. Na verdade, a nossa vida aqui na terra é uma vida de missionários, de testemunhas de Cristo. E aqui nesse texto, testemunhas podem influenciar o destino eterno da alma das pessoas. Como cristão, somos responsáveis pelo cumprimento da grande comissão, trazer o homem a um relacionamento completo com Deus. Por isso nós somos testemunhas. Testemunhas não é testemunha de Jeová, não, que nem existe uma denominação. Somos testemunha do próprio Cristo, da salvação, de que Ele morreu. E a nossa vida tem que refletir esse testemunho. Primeira coisa, no verso 44 que nós lemos, ele diz que nós temos que ser testemunhas de profecias já cumpridas. Em sua estada aqui na terra, desde o nascimento, vida, morte e ressurreição, foram cumpridas mais de 300 profecias. Ou seja, não é só uma, nem duas, nem três, foram mais de 300 profecias cumpridas em Cristo na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. É o que diz aí no verso 44. E lhes disse: foi isso que eu lhes falei, enquanto estava com vocês, era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés. Naquela época, a lei de Moisés ela era lida em todas as sinagogas. E quando Jesus chega na sinagoga, abre o livro de Isaías e lê perante eles não se aperceberam que aquele momento estava se cumprindo a profecia. Então, se existem mais de 300 profecias cumpridas, e existem promessas daqui para frente até a volta do Senhor, o que nós estamos esperando para falar dessas promessas? Para falar dessas profecias da volta do Messias. E eu não falo aqui de pequenas picuinhas, do dia do arrebatamento, se iremos antes ou não da grande tribulação. Não falo porque isso são questões mais teológicas. Eu falo de pregar que Jesus vai voltar. Independente se é antes, se é depois, não importa. O que importa é que Jesus vai voltar, e a promessa que ele disse é que ele iria voltar. E nós temos que viver exatamente com essa certeza no coração, mas é uma certeza absoluta. É uma certeza com convicção. E nós temos que vivenciar isso de forma plena, porque se a gente não tiver isso todos os dias queimando no nosso coração, a gente vai parar de sentir a graça de Deus e o entendimento de que se Jesus cumpriu mais de 300 promessas antes dele, e se existe uma promessa para a sua volta, eu tenho que falar dessas promessas, porque elas vão acontecer assim como aconteceu no passado. Porque quando Jesus chega na sinagoga que leu as promessas, quando os judeus ouviam a pregação e não se aperceberam, é porque o seu coração estava tão religioso, mas tão religioso, que eles não conseguiam ver a promessa se cumprindo diante deles. E eu não falo de promessas, ou profetadas que você pode ouvir, porque muitas vezes você vai ouvir uma pregação e ele vai dizer que é uma profecia, na verdade é algo que já está na Bíblia, e ele fala como se fosse uma coisa nova. A profecia bíblica da volta de Cristo é algo para a gente pregar enquanto estivermos vivos. Enquanto houver vida no seu coração, na sua caminhada, isso tem que acompanhar a sua jornada, a sua vida profissional. A pessoa tem que olhar para você e dizer: lá vai o louco. Pastor, lá vai o louco que acredita que Jesus vai voltar. Porque a Bíblia diz que nós seremos chamados de loucos. E que bom que somos loucos por isso, porque é melhor ser louco por isso, porque ser louco por tantas coisas que essa terra, que esse mundo diz que não é loucura. Porque o que a gente vê de gente sem noção, falando coisas sem noção na internet, é dizer assim: você é um louco, você é um doido. Mas nós não, falamos de coisas que temos certeza, porque se eu pego a palavra de Deus, vejo que em Cristo se cumpriu essas promessas, e ele chega e me diz: eu voltarei. Quando Jesus subiu aos céus, ele olha para os discípulos e diz: olha, assim como me viram subir, vocês voltarão a me ver descer para buscá-los. Assim como os anjos o receberam, vocês novamente verão isso, nos céus serão recebidos.
Então não precisa pequenas profecias, que não é que acontece alguma coisa na terra, a guerra não sei aonde, vendaval não sei aonde, Jesus está voltando. Sempre teve isso, gente. O que a gente tem que fazer diante de todas essas informações, que sempre a palavra de Deus vai dizer, né? Isso é princípio das dores. Jesus vai voltar quando houver um tempo de paz, quando as pessoas pararem de se preocupar exatamente com essas coisas, porque vai estar tudo em paz, o mundo vai estar organizado, vai ter um líder, vai ter alguém que vai organizar o mundo, e aí vai ter uma moeda só e tal, e a gente vai estar tranquilo, de boas, e aí ninguém vai mais querer se lembrar de Deus, como a Europa fez. A Europa, que foi o berço do Evangelho, o berço da pregação, os maiores pregadores, teólogos surgiram da Europa, e hoje a gente vê a Europa totalmente distante de Deus. Algumas igrejas se tornaram bares e restaurantes, porque não tinha mais gente para frequentar. E o Brasil continua sendo o local onde se prega mais o Evangelho no mundo. Mas existem vários evangelhos que têm sido pregados no Brasil. E a gente tem que procurar o mais bíblico possível. Eu não estou falando também de um evangelho seco, onde você só ouve a teologia e você não vive o fogo do Espírito Santo e a graça de Deus na sua caminhada. Estou falando de um evangelho vivo, em que quando alguém te conhece, quando conversa com você no seu trabalho, na faculdade, na sua vizinhança, saiba que você é ali uma testemunha de Cristo, que você é alguém que representa algo que ele não conhece ainda, mas que se ele quiser conhecer, vai ser por meio de você, porque ele sabe que você tem compromisso com ele, com Cristo, mais do que uma religião, mais do que uma participação religiosa num templo religioso, porque quando Jesus veio a essa terra, o que exatamente ele bateu mais não foi naquele incrédulo, foi no religioso, que estava diante dele, nas sinagogas, ouvindo a palavra dele, e não se apercebeu que ali estava o Messias, que ali estava o Salvador do mundo. Então nós temos a oportunidade de testemunhar toda essa graça do Senhor, em saber que diante de nós, diante das nossas mãos, uma Bíblia que você deve ter em casa, você tem nela as promessas de Jesus, antes, durante e depois, e que as pessoas precisam saber dessas promessas, porque como a gente tem visto, a sociedade, o mundo está criando valores diferentes da palavra de Deus, e ao invés de a gente continuar mantendo firmes os nossos valores, nós estamos indo querendo bater de frente com a sociedade e querendo impor os nossos valores a eles, e não, nós não temos que impor nossos valores a eles, nós temos que impor esses valores a nós, porque nós é quem conhecemos a palavra de Deus, nós é quem temos a palavra de Deus, ela está diante de nós e o Espírito Santo nos ilumina. A gente não precisa obrigar ninguém a ser crente, a gente precisa ter a certeza da nossa fé. O problema é que a gente não tem nem a certeza da nossa fé, a gente quer empurrar a nossa fé religiosa, às vezes, no coração das pessoas. E a gente, às vezes, não tem entendimento do que significa justificação, do que significa a cruz de Cristo, que estamos estudando aqui dia de sábado, do que significa a regeneração, a justificação. A gente não tem noção de que a salvação é algo dado por Deus a todos aqueles que creem, e que o cristão tem que viver uma vida que glorifique a Deus, e isto é mais do que participar de um culto num dia da semana, isso é algo para ser contínuo, é eu no meu trabalho, sou eu na academia. Essa semana eu encontrei o pastor Pedro lá na academia, lá, Pedro Pamplona. Então, é no meio do nosso dia a dia que o Evangelho é pregado. E esse vislumbre do Evangelho tem que acontecer de forma simples e plena nas pequenas coisas. De vez em quando, dia de quarta-feira, a irmã Isabel chega e conta umas histórias legais, e eu vejo como a irmã Isabel se vislumbra com as pequenas coisas que Deus faz na vida dela. E é exatamente esse vislumbre das pequenas coisas, da tapioca que você faz e faz com gosto, você, rapaz, hoje eu caprichei nessa tapioca, e esse café está uma maravilha.
é se vislumbrar com o prato de comida que está na sua mesa, é com seu filho saudável, é com estar no meio da família, que quando a gente está junto, não perder a oportunidade de contar a piada, de se divertir, de brincar, porque a criança, você vê aqui, a criança chega aqui no culto, ela quer se divertir do jeito dela, ela não está preocupada com a economia de amanhã, o que vai acontecer com o mundo, com o país, não está preocupada com a guerra na Ucrânia, não está preocupada com nada, ela quer se divertir, ela quer viver a vida de criança. Aí Jesus olha para a gente e diz assim, olha, seja como uma delas, porque para entrar aqui na glória tem que ser como uma delas, elas só querem viver e se divertir, e às vezes a gente tira isso das crianças. Nós temos diante de nós muita informação, mas é muita informação, para criar filhos, para casamento, para tudo, tem informação a rodo na internet, e nós, infelizmente, gastamos tempo com aquilo que não traz nenhum benefício. É um desafio para os pais, por exemplo, o celular, né? Porque assim, você está ali tentado a jogar o celular para o filho, para ele, e às vezes, não vou dizer que não, às vezes a gente dá para poder fazer alguma coisa, mas na hora que terminou, volta para lá para poder ter o tempo com o seu filho, porque todo mundo chega e diz, aproveite porque passa rápido, aproveite porque passa rápido, e vocês que são pais há mais tempo que eu, devem saber disso, então temos que aproveitar, cada palavra, cada gesto, e nos relacionamentos a mesma coisa. Ah, se der certo eu caso, ah, se der certo eu vou, se der certo o quê, rapaz? Tenha coragem, tome a decisão e siga a vida, diante de Deus. Quando você coloca a sua vida diante de Deus, Deus vai abrindo portas, Deus vai preparando o caminho, mas é preciso ser testemunha, é preciso ter a convicção daquilo que você crê. Abra para mim em Isaías capítulo 53, verso 4 e 5, não sei se dá para o menino colocar aí, o Narciso aí está desenrolando, viu? Isaías 53, 4 e 5, Samuel foi embora, deixou aí o Narciso. 53, capítulo 53, verso 4 e 5, diz assim, ó, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus, atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa de nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Alguém interpretou lá da teologia da prosperidade isso aqui, dizendo que você nunca ia ter doença. Não é isso que quer dizer, não é que você nunca ia passar por nenhum problema. E aí, quando esses pregadores falam isso, eles se escondem quando estão doentes, porque na teologia da prosperidade, você ficar doente é estar em pecado, você ser pobre é estar em pecado. Então, nós estamos lascados, a gente é doente, daí é pobre, aí pronto, junta os dois. Mas nós fomos sarados exatamente por quê? Porque dentro de nós entrou um espírito que, mesmo estando doentes fisicamente, a nossa mente continua sendo guardada e cuidada por Cristo. Mesmo estando às vezes abatido, cansado do trabalho, cansado do dia a dia, nossa mente pare de, oh rapaz, a glória do Senhor. Aí você lembra do céu. Sabe quando você quer pensar quando a tua mente está tão ocupada e você, não, vou fazer outra coisa aqui. Vou olhar para o céu. Observar os pássaros. Será que eles estão preocupados com o que vão comer amanhã? Você observa eles para cima e para baixo. Aqui na frente da igreja, às vezes eu venho com a Zoe e fico olhando ali. Aí a Zoe vai apontar a lua. Eu olho para a lua. E vou começar a me vislumbrar com a lua. E aí você vai, por exemplo, vai lá para o interior, onde não tem energia elétrica, você olha para o céu, como é bonito o céu sem energia elétrica.
Pessoal que vai para o interior e que ainda tem essa oportunidade, que é muito difícil, né? Não é maravilhoso você olhar para o céu? Você consegue ver as coisas só com a luz da lua e das estrelas? Você imaginou como é que era no tempo desse povo aqui? O povo de Israel andando no meio do deserto, uma bola de fogo. Meu irmão, quem não se deslumbra com isso não vai nunca se deslumbrar com nada. Durante o dia, o sol escaldante do deserto, aí o Senhor coloca uma nuvem. Sabe quando você está assim, aquele sol, e vem uma nuvem, parece que te acompanha, você sente, né? Parece que Deus, aquele refrigério. São essas pequenas coisas que nós precisamos olhar e glorificar a Deus. Você senta diante do mar, olha para o mar, e ele vem ali e volta. E vem ali e volta. O cuidado de Deus nos detalhes. O nosso país, um país cheio de belezas naturais. O maior problema que nós temos são os políticos, mas esquece eles e olha para as belezas naturais e você vai ver um país maravilhoso. Se você for para Europa, alguns desses cantos, o que é que chama a atenção? São as grandes construções, né? Está lá a Torre Eiffel, está lá, né, nos Estados Unidos tem lá a Estátua da Esperança, Estátua da Esperança? Da Liberdade, Estátua da Liberdade, cria até uma estátua lá nos Estados Unidos, né? Então você vê a Estátua da Liberdade, você vai nesses locais para ver essas coisas construídas pelo homem, mas quando você chega diante do Canyon lá nos Estados Unidos também, você vê que maravilha, como é que um homem vai conseguir fazer algo tão glorioso, maravilhoso. E aí, o Senhor nos diz que Ele nos curou, que Ele foi transpassado por nós. O Senhor morreu por mim e por você, meu irmão. Isso já era um motivo para a gente ficar grato. Toda vez que a gente chega nesse período agora da Páscoa e olha para aquele momento da cruz de Cristo, quem assistiu o filme do Mel Gibson mais de uma vez é um guerreiro, mas se você está totalmente insensível diante do que Jesus fez por você, assiste de novo para você voltar a ser sensível. Pastor, eu não aguento, pois assiste para você aprender e ser obediente a Deus, porque aquilo foi por você. Foi o filme que mais se aproximou da dor de Cristo no sentido visual. Porque quando você lê o texto, às vezes você não está com a sensibilidade para entender o que significa uma chicotada de um chicote romano de 7 pontas com osso na ponta de cada um deles. Você não sabe o que isso significa de dor. E esse mesmo Jesus é o mesmo, que aparece depois de ressuscitado, os discípulos lá, achando que não tinha acontecido a ressurreição, voltaram a pescar e estavam lá tristes. Daqui a pouco eles olham, lá está Jesus, lá na beira da praia. Rapaz, só pode ser ele. Pedro, Tiago e João lá voltaram a pescar porque eles continuaram a vida dele, achavam que não tinha acontecido a ressurreição. Aí eles olham, não, é ele que está ali, não acredito. Quando eles chegam lá, Jesus já está com o café da manhã para eles tomarem, gente. Quem está assistindo The Chosen, viu essa cena? É algo sobrenatural. É algo que cai do nosso coração, o constrangimento do tamanho do amor de Deus. Os caras já tinham seguido a vida. Não, vamos continuar a ser pescador mesmo, nesse negócio de... Ele não volta não. Eles, lá, Jesus já preparou o café da manhã, vamos aqui comer o café. Jesus come diante deles depois de ressuscitado. Que prova da ressurreição. Um espírito não come, né? Vocês viram como é que é os filmes de espírito? Você come e cai a comida, né? Não, o Jesus estava ali diante deles, vivo, ressuscitado num corpo ressurreto. Quem não se deslumbra com isso, não vai se deslumbrar com nada nessa terra, gente. Nessas pequenas coisas, que no caso essa é uma grande coisa, mas para nós que estamos há 2023 anos de diferença do nascimento de Cristo e da sua ressurreição, não precisa ter a Páscoa para se deslumbrar com a glória de Deus.
Porque numa peça, numa cena teatral, como aquela que acontece todos os anos lá em Pernambuco, né? Na Nova Jerusalém, que as pessoas vão lá, assistem, choram e acham bonito, e depois voltam à vida de pecados. Ah, pastor, você está julgando todo mundo. Não sei, não estou julgando, não. Estou dizendo que o que acontece na Semana Santa é o que acontece com a vida de muito crente. Não estou falando só do católico, não. Muito crente. Ele se deslumbra por um momento, às vezes de uma pregação que ele assiste na internet, do livro que ele lê, ou algo que o pastor falou, mas é só por um momento. Ele não deixa aquilo ser mastigado. Porque a palavra de Deus, ela é para ser remoída. É para ser mastigada várias vezes, para que a gente coloque essa palavra no coração e a gente possa ter um entendimento de que nós estamos nas Escrituras. Que o livro de Atos conta a história da igreja e que nós somos a continuação da história da igreja. Que começou com 12 homens, totalmente errados, cheios de defeitos, como nós, cheio de imperfeições, um mentiroso, um pescador, um ladrão, um funcionário público corrupto. Esse era o naipe dos discípulos de Jesus. E aí Jesus transforma o coração dessas pessoas, e hoje, em 2023, você é aqui resultado dessas pessoas que eram imperfeitas, incorretas, que Jesus transformou, fez deles uma nova criatura, e nós estamos até hoje aqui, seguindo esse processo da caminhada que Jesus confiou a mim e a você. Então, o primeiro ponto é, temos que ser testemunhas das promessas, das profecias cumpridas. Segundo, temos que ser testemunha do arrependimento para o perdão. É o segundo ponto. Somos testemunhas de como o Espírito Santo nos levou ao arrependimento dos pecados e como recebemos o perdão de Deus. Arrependimento, pesar do que se fez ou pensou. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 João, capítulo 1, verso 9. 1 João, capítulo 1, verso 9. Amém? Diz aí o texto, ó. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Primeiro, testemunha das profecias. Segundo, testemunha do arrependimento. A gente tem que entender que nós, sim, estávamos em pecado. Tem gente que às vezes se converte e diz, eu hoje sou crente, mas eu não era tão ruim assim não, até que eu era uma pessoa boazinha. Eu não precisei mudar muita coisa não, viu, pastor? Tinha um lá que traía mulher, que era prostituto, que era não sei o quê, mas não precisei não, viu? Eu só falava umas palavrãozinhas. Gente, ele está se auto-justificando, e não é assim o arrependimento cristão. Ser testemunho do arrependimento é nós éramos pecadores, igual a todo mundo, e às vezes pior, porque o próprio apóstolo Paulo diz assim, eu que sou o maior dos pecadores, Paulo está falando isso, imagina nós. Eu era mau, eu não prestava para nada. Nós temos que ter esse entendimento. Se a gente olhar para a nossa vida e começar assim, não era tão pecador assim não, foi fácil Jesus me salvar. Esse é um grande pecado. E você ainda não se arrependeu dele. Porque todos nós somos pecadores, éramos pecadores totalmente sem nenhuma forma de conseguir alcançar algo maior do que a misericórdia de Deus, e ela nos alcançou, graças a Deus. E para isso nós temos 4 atitudes que infelizmente nos impedem de fugir do pecado. Primeiro, achar-se infalível. Como eu falei aqui, eu vou me arrepender de quê, pastor? Eu não roubo, não mato, não faço nada, vou me arrepender de quê? Porque você era um pecador. Porque você já nasceu em pecado. Se auto-justificar já é um ato de pecado. 2, autocomiseração. Eu sou horrível.
Aquela pessoa diz, eu não presto não, e fica esperando, eu não presto, então Deus vai, no dia lá Ele vai decidir se vai me salvar. Não é assim o arrependimento cristão. O arrependimento é, eu não presto, eu não sirvo, mas o Senhor me salvou e hoje eu sou uma nova criatura em nome de Cristo. Amém. Não é para ficar o resto da vida, né, com aquele, eu sou um pecador. Não, pastor, não se preocupe comigo não, porque eu não tenho jeito não. Só Jesus, minha filha, você tem que tomar uma atitude. Tem gente que vive nessa lenga-lenga aí para justificar o seu próprio pecado. Quando ele vai errar, ele bota de novo na cabeça dele, não, é porque eu sou ruim mesmo. E nós somos, mas nós somos lavados no sangue de Jesus. Se nós caímos por um erro nosso, por um tropeço, tipo, você não cai porque quer, né? Só os loucos caem porque quer. Você está aqui andando e leva um tropeção e cai. Você cai porque você não viu a pedra, você não viu o buraco, você caiu. É diferente de você, opa, tem um buraco ali, mas eu vou cair só para o pessoal ficar com pena de mim. É assim que a gente faz. Um pecador que não se arrependeu de verdade, ele cai para os outros ficar com peninha dele. Olha o bichinho, caiu de novo, traiu a esposa pela 30ª, 40ª vez. Bichinho, ele merece perdão, ele merece uma de peia. Pegar um chicote e botar ele dentro de uma sala. Como uma vez a gente chegou, irmão, o pastor já conversou com esse cara várias vezes, vamos botar ele dentro de uma sala. Se nós três, um abençoado que tinha ali, pegar uma chinelada nele, que isso não é mais pecado, isso é sem vergonhice mesmo. Porque tem gente que é desse jeito, fica se passando de santinho, de que, é porque eu sou errado, não sei o quê, para querer a atenção das pessoas. Que coisa feia, isso é coisa de homem não, rapaz, e nem de mulher. Se passando de pecador para poder os outros ter pena. Eu sofro. Teve um que disse assim, eu até me lembro até hoje, não, eu estou sofrendo assim porque eu estou com 33 anos, e foi a idade que Jesus sofreu. Meu irmão, um cara desse está na igreja há 10 anos, meu filho. Quando eu ouvi isso, rapaz, é outro que a gente vai levar para a salinha. Pastor, não tem não que a gente tem uma salinha aí, para a gente só dar um sossego ali nesses abençoados. Está cheio de gente assim, gente. Vive 10, 15 anos na igreja, se passando de pecador. Pastor, eu não consigo. Consegue, é porque você você não tem a certeza do seu arrependimento, da sua conversão. Você está brincando, querendo ser visto pelas pessoas, querendo a atenção das pessoas. Porque quem quer ter atitude, quem se arrependeu de verdade, toma uma posição. Nisso aqui eu não caio mais não. Posso errar em outra coisa, mas nisso aqui não. Eu aprendi a lição. E é assim que um cristão tem que ter a posição diante da vida. Mas não passar o resto da vida, pastor, eu caí de novo. Me ofereceram lá, fui tomar uma dose, tomei tudinho. Porque cada um tem suas lutas, tem suas batalhas, então você não vai para o meio de um local, de uma batalha que você já sabe que vai perder. Por que a igreja não coloca no vinho o vinho de verdade com álcool? Porque a igreja respeita aquele que pode ter algum tipo de problema com a bebida, então a gente coloca o suco de uva. Porque se ele tomar aquele que é doente, que tem um problema, que tem a fraqueza, ele pode cair, foi por causa da igreja, o pastor deu vinho com álcool, aí terminou o culto, eu fui ali, terminar de encher. Então a igreja ela tem esse positivismo, mas você tem que criar as suas ferramentas para não cair no mesmo erro. Se o seu problema é a bebida, sai do meio das amizades que te levam para ela. Se o teu problema é a prostituição, te afasta dela. Não adianta querer ser o santarrão, ir para lá para o meio, não, eu consigo, agora eu estou bem com Deus, e cair depois a gente chorando. Pastor, caiu de novo, pastor, 300 vezes hoje. O cara consegue até contar. E aí, o texto que a gente leu, não confessar os erros. Não confessar. E eu não falo da confissão para o pastor, tem que ser a confissão para o pastor, senão não presta. Acabou esse negócio de sacerdote único e exclusivo. Se você tiver um irmão que você possa acompanhar, e eu tenho vários irmãos
que me acompanharam durante minhas falhas de caráter, meus tropeços da vida. Irmão, estou lutando contra isso aqui, vamos junto. Jovem com problemas de pornografia, quem não teve? Na adolescência me converti nessa idade, cheguei para o meu irmão, e aí, como é que tu trata essa questão? Rapaz, está difícil para mim, vamos junto, vamos se policiar, vamos trabalhar para a gente vencer isso aí. Ou seja, tem uma pessoa para caminhar junto contigo, para te ajudar. Vamos fazer um jejum aí de tantos dias para a gente ficar limpo disso. E a gente, como servo de Deus, vai abraçando, vai né, chegando próximo do nosso irmão, para que a gente possa ter força para seguir e caminhar junto e vencendo de glória em glória, um dia de cada vez, e aproveitar o dia que o Senhor nos deu. Ó Senhor, mais um dia. Tem um amigo meu que quando termina o dia, ele, rapaz, vencemos mais um dia. Amém. Cada dia é um dia. Nossa mente é uma mente acelerada. Eu tenho que ficar controlando a mente. Eu aprendi isso com um pastor psicólogo. Rapaz, controla a tua mente. Quando eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho um caderninho que eu anoto para poder não esquecer. Mas tem hora que vem um bocado de coisa para fazer e sai daí. E eu não quero pensar nisso agora porque eu não consigo resolver agora. E eu digo com a própria mente, que o pastor disse que tem que ser assim. Porque a nossa mente é acelerada, é muita coisa para a gente fazer. Eu tenho 30 pessoas para visitar. Aí eu vou riscando a lista e vai aparecendo mais. Rapaz, onde é que aparece tanta gente? Aí tem mais não sei quantos para conversar. Inclusive sábado já tem um na lista, não está aqui ainda, mas eu vou mandar mensagem para ele. Vou lhe chamar, viu? Todo sábado aqui, depois da escola de vida, você está numa lista aí, para a gente conversar. E a nossa vida é isso, mas viva um dia de cada vez. Porque se você for pensar demais no que vai fazer amanhã, você não consegue vivenciar o hoje, você fica preocupado com o amanhã e você deixa de viver o presente, por isso que se chama presente. O dia é o presente. Amanhã não posso resolver, só amanhã. Para trás já era, já passou, já fiz a bobagem, Senhor, é hoje. O dia que se chama hoje, hoje é dia de te adorar, hoje é dia de ir para a tua casa, de buscar a tua presença, Senhor, retira a preocupação, eu sei que amanhã tem muita coisa, tem um cartão para pagar amanhã, tem não sei o quê, mas Senhor, Deus proverá. E aí você descansa. Você só consegue descansar quando você dá uma pausa e você diz, Senhor, hoje é o teu dia. E não é só o domingo não, é segunda, terça. Senhor, obrigado. Ficou mais 400 coisas na lista, mas resolvi 2. Tá bom, Senhor, obrigado, Senhor. Amém. Segue a vida. Porque a gente vai às vezes partir dessa terra sem coisa para resolver, não é? Mas as coisas mais importantes, que é estar na presença de Deus, vai fazer com que tudo se torne mais simples. E aí você começa a priorizar as coisas da sua vida. Esse dia aqui é o dia que eu vou para o pequeno grupo. Esse dia aqui eu vou orar pela irmã. Esse dia eu vou reservar. Tal dia eu vou ligar para a irmã, eu quero orar com ela. Eu vou ligar para ela. E você separa aquele momento, liga e conversa, e você vai ver como é bom você fazer com que durante um momento do seu dia você consiga ser bênção, ser luz para uma outra pessoa. E assim você é abençoado também. Então, conforme o texto que nós lemos, temos que ser testemunha do arrependimento e do perdão. E número 3, temos que ser testemunha das nações, que foi o que Cristo deixou aqui, que o Cristo falou no verso 47, aliás, 45 em diante. Verso 47. E que em seu nome será pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Somos escolhidos como testemunhas a todas as nações, e as nações começam exatamente dentro de nossas casas, dentro de nossa família. Se as pessoas que moram na sua casa não veem que você é um homem e uma mulher de Deus, algo precisa mudar. Pastor, ainda dá tempo? Dá. A alegria de ver, da sua família ver você orando a Deus, lendo a Bíblia, e isso de forma automática, não para mostrar para o outro,
vai trazer uma lembrança, principalmente para as crianças, para toda a vida. No dia que os pais entenderem a importância de você estar com a Bíblia na mão, porque todo dia pela manhã eu pego minha Bíblia, eu faço o devocional, né, e é mais ou menos a hora que a Zoe acorda. E aí ela tem uma Bíbliazinha que eu comprei para ela, né? E ela fica olhando eu com aquele livro na mão, ela não sabe o que é ainda, ela tem 1 ano e 6 meses. Mas aí eu pego depois a Bíblia dela, né, geralmente dia de sábado, que é que tem mais tempo, aí abre e começa a mostrar as figurinhas lá. E ela já sabe quem é o Jesus da figurinha. Quem é esse? É Jesus. Então aquilo vai ficar marcado. Então na nossa vida nós temos, além das crianças, nós temos familiares, pessoas que nos conhecem. Você vai fazer uma visita a algum familiar seu, e você chega e diz: eu posso orar por você? A pessoa vai ficar assim. Porque nós temos que ser testemunha, temos que ser luz. Quando a pessoa ouve de você algo diferente do que muitas vezes acontece no cristão, né? E aí, quando é que vocês vão para a igreja? Rapaz, vocês se ajeitem, vocês têm que ser crente. Essa vida de vocês aí, de pecado. As pessoas não gostam disso, não. Eu não gostava. Eu olhava para os crentes, esses crentes, esses santos. Chega de forma diferente. Você chega lá, pessoal, hoje é almoço família, vai ter agora a Páscoa, né? Eu podia fazer uma oração aqui para agradecer a Deus por esse pão? Coisa simples. Por esse alimento. Se houver oportunidade, você tem ali 5 minutinhos, eu queria dizer aqui, agradecer a Deus, porque a gente tem um pão aqui para a gente comer juntos. Vamos orar pelas famílias que não têm. Com certeza, depois dessa oração, o pessoal vai lhe procurar, ele vai lhe dar um nome para você orar. Olha, aqui tem uma mulher de Deus, aqui tem um homem de Deus nessa casa. Tem alguém da família. Se identifique como testemunha de Cristo no meio da sua família, porque eles vão lhe procurar. Eu sei que vão procurar só nos momentos difíceis, mas é nessa hora que o Espírito Santo vai lhe usar para você ser boca de Deus. Não espere fazer que outra pessoa faça o que só você pode fazer. Você é o maior missionário da sua família. Você é a pessoa mais indicada para pregar para as pessoas da sua casa. Se as pessoas olharem para você e veem é só um crente religioso que não tem nenhuma diferença, que apenas acusa, que apenas diz que os outros vai tudo para o inferno e só ele vai para o céu, você não vai ser bem-vindo nesse local. Mas se você for alguém que respeita, e que você abre a oportunidade para falar do amor de Deus sem julgar, porque como é ruim, meu irmão, julgar, e ser julgado, principalmente. Como é ruim o pessoal ligar para você, ixi, tem que convidar o crente lá, tomara que ele não venha, porque ele vem para cá e fica só dizendo que a gente vai para o inferno. Que você seja luz, que você seja aquela pessoa que Jesus era, que ele não precisava convidar ninguém, ele só começava a falar, a andar, e as pessoas olhavam para trás, estava a multidão atrás dele, porque Jesus não parava para julgar ninguém, ele simplesmente se sentava e começava a conversar sobre as coisas da vida, e alguém ia e perguntava: mas Senhor, e o que eu preciso para ir para o céu? Aí Deus ia sondando os corações e ia dando a resposta de acordo com a necessidade de cada um. Tinha um que era rico, e Jesus olhou para ele: Senhor, o que eu preciso para ir para o céu? Rapaz, ele diz: não, eu sou uma pessoa que dou dízimo, eu frequento, eu sou uma pessoa que não perco um culto, eu sou daqueles assim, crente top mesmo. Ah, é? Só que tinha um problema no coração dele. Pois faz o seguinte, venda o que você tem e vem e me segue. E o texto diz lá que esse homem tinha muitas posses, e ele baixou a cabeça, e ele achava que os seus bens poderiam comprar a salvação. Ou seja, cada um de nós tem algo dentro do nosso coração que a gente não quer que ninguém mexa. É esse algo que a gente vai orar hoje para que Deus vá lá e mexa. Senhor, não toca nisso aqui não. Peça qualquer coisa, mas não peça para eu falar com fulano não. Não peça para eu pedir perdão a fulano não. Senhor, eu quero ir para a tua igreja, mas Senhor, tomara que o pastor não me enxergue. Não, eu enxergo você. Eu sei que você está aqui todos os domingos, e eu vou lhe achar, porque o Senhor já me falou de você, o Senhor já me incomodou, e ele fica só: vá lá, tá bom Senhor,
Sabe quando você vai para o seu filho para apresentar alguém, né? Vai lá, vai falar com ele, o menino, não, tomar um momento desse jeito. Senhor, vai chegar o tempo. Porque você foi chamado por Deus. Você não está aqui por acaso. Você não vem para um culto por acaso. Você vem porque aqui você ouve e observa a presença do Espírito Santo de Deus. Não é por causa do pastor, não é por causa do irmão, é por causa da palavra. Claro que a comunhão, o estar perto, a igreja pequenininha, aconchegante, poderia ser mais se tivesse um ar-condicionado, mas isso depende de nós, não depende de Deus. Só depende de nós. Se a gente tiver 100% de dizimista, em um mês tem ar-condicionado na igreja. Em um mês. Né? Mas Deus quer que você esteja com a gente, irmão. Vamos ser testemunha no dia a dia. Na hora de comprar o pão, na hora de comprar o leite, na hora da fila do banco, na hora que está todo mundo estressado, vamos ser testemunha de Cristo. Vamos ser testemunha de Cristo no trânsito da Bezerra de Menezes. Eita Jesus. Senhor, olha só, a gente fica orando, Senhor, que nem fez com Moisés, né? Abre os carros assim para eu passar, mas se não for, Senhor, então deixa eu aqui mesmo. Vamos ser testemunha de Cristo no meio desse mundo mau, cheio de pecado, cheio de gente mentirosa. E assim, de fé em fé, vislumbrando as pequenas bênçãos de Deus, que é a sua saúde, que é a sua família, a sua casa. O dia que eu ver você reclamando da sua casa, dá uma chulipada. Essa casa é cheia de problemas, o quê? Senhor, eu tenho uma casa, obrigado, Deus. E essa roupa que eu estou inaugurando 10 anos com essa calça, oh, Senhor, glória a Deus, ela não está se rasgando. O povo de Israel viveu 40 anos com a mesma sandália. Você sabe o que é isso, mano? Ia quebrar as empresas de sandália se fosse hoje. 40 anos com a mesma sandália, a mesma roupa. Deus não deixou a roupa se desgastar no deserto. A gente às vezes fica preocupado, está muito feia essa roupa. Senhor, obrigado, porque a roupa não é descartável, dá para lavar várias vezes. Pequenas coisas, pequenos detalhes que nos dizem, Senhor, obrigado por ter vida. Você sabe hoje, nesse momento lá que está tendo o culto fúnebre, qual é o maior vazio que está no coração daquelas pessoas? É a presença da irmã. Então, viva hoje com os irmãos que o Senhor colocou ao teu lado para servir junto até a volta do Senhor. E que possamos ser testemunha de Cristo nessa terra hoje e sempre. Amém? Tem mais um louvor para a gente encerrar aqui, jovens? Vamos lá, só mais um para a gente encerrar cantando e bonito, louvando a Deus. E se a gente tivesse que pagar a Débora para cantar, a gente não ia ter dinheiro. Se a gente tivesse que pagar o Joel para tocar a bateria, entendeu? O cara com o cabelo do Will Smith, a gente não ia ter como pagar, porque são pessoas que estão aqui de todo o coração, fazendo de todo o coração, e é por isso que eu peço você ficar de pé, para a gente cantar junto, glorificar o Deus que nos deu a vida. E o Douglas é meio que seu toquinho, ao rei? Sei não, mas a gente canta junto. Vamos lá, gente, vamos louvar o Senhor. Vamos louvar ao Senhor com tudo que nós temos. O Senhor nos deu dedos, nos deu as mãos, nos deu os braços, o nosso corpo, nossa cabeça, nossa mente, nosso coração, nossa voz. Então vamos louvar a Ele. Amém? Essa que você conhece, né? Vem, Senhor, encher este lugar. Vem, Senhor, encher este lugar com tua glória, com tua glória, com tua glória, com tua glória. Fala-me, Eu quero te ouvir. toca-me, Senhor.
te sentir. Aleluia. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. E todo dia é dia. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. E o todo segundo só pra te encontrar. Aleluia. E quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Ei, ei. Fala-me, eu quero te ouvir. Toca-nos, Senhor. Toca-me, eu quero te sentir. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu poucos segundos só pra te encontrar. E quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Em tua presença, Senhor, dá vontade de correr, de saudade e alegria, de te conhecer, Senhor, de erguer as minhas mãos e te adorar, Senhor. Dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Ei, ei. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amém. Irmãos, a gente está só no impasse, vai ter o batismo, certo? Estava previsto para próximo domingo, dia 2, mas nós estamos vendo ainda, provavelmente vai ser no dia 9 o batismo, viu? Porque, por conta lá da meninazinha, da Rebeca, né? A gente vai fazer, estava decidido para fazer aqui no Parque Albano, no dia 2, domingo que vem, mas como tem uma jovem que só dá para ir no domingo seguinte, nós estamos vendo para fazer no Planalto no dia 9, que é o domingo de Páscoa de manhã. Então a gente faria o batismo lá pela manhã e teria o culto aqui normal à noite. Mas essa semana a gente avisa, confirmando tudo para vocês, tá bom? Vamos orar a Deus e pedir a Ele que nos dê uma semana cheia da sua graça, da sua beleza, da sua santidade. Senhor Jesus, obrigado, Deus, por teu imenso amor. Que Deus, continuemos nos vislumbrar, ó Pai, das pequenas coisas, dos pequenos milagres que acontecem na nossa vida. Pai, que possamos ser testemunha a essa terra, das tuas bênçãos, das tuas promessas, testemunhas vivas de arrependimento, de vida transformada, de vida renovada, para que possamos ir a essa terra e
e proclamar ao mundo que Jesus Cristo voltará e voltará para buscar um povo todo seu. No nome de Jesus. Amém. Uma ótima semana a todos, que o Senhor Jesus nos abençoe. Domingo, nosso culto de manhã aqui, tá? Primeiro domingo do mês, culto de manhã, 9 horas.